Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre força elétrica, a lei de Coulomb. Como foi visto na aula anterior, um dos princípios da eletrostática é o princípio da atração-repulsão elétrica. Quando você tem cargas elétricas de mesmo sinal, existe uma repulsão elétrica entre essas cargas, e quando você tem cargas elétricas de sinal contrário, você tem uma atração elétrica entre essas duas cargas. Quando a gente está falando em atração e repulsão, a gente está falando de uma força atrativa ou de uma força repulsiva. Então, no caso, quando você tem duas cargas elétricas próximas uma da outra, vai existir entre elas uma força ou de atração ou de repulsão elétrica. Vamos considerar duas situações. Na primeira, o corpo A e o corpo B estão eletrizados positivamente. O corpo A é eletrizado positivamente com uma carga Q maiúsculo e o corpo B é eletrizado positivamente com uma carga Q minúsculo. E eles estão separados por uma distância D. Como ambos estão eletrizados positivamente, entre eles vai existir uma força de repulsão. Então, a força que o corpo A exerce sobre o corpo B vai ser igual à força que o corpo B exerce sobre o corpo A. É a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Então, ali o que você tem é uma força de repulsão e você tem um par ação e reação. Já se você pegar uma situação onde o corpo A está eletrizado positivamente e o corpo B está eletrizado negativamente, entre esses dois corpos vai existir uma força de atração. E novamente você vai ter um par ação e reação. A força que é exercida sobre A, quem exerce é o corpo B. O corpo B atrai o corpo A atrai o corpo B. Então você tem um par ação e reação. O que a gente percebe? Que quanto mais próximas estão essas cargas elétricas, maior vai ser a interação entre elas. Então, mais intensa será a força ou de atração ou de repulsão elétrica. Outra coisa que dá para perceber: quanto maior for a quantidade de carga elétrica de cada um dos corpos envolvidos, maior vai ser a intensidade da força, ou de atração ou de repulsão. Então, a força elétrica entre duas cargas, ela é diretamente proporcional ao produto do módulo das duas cargas. Então, quando você for calcular o módulo da força elétrica, você vai pegar o módulo das cargas, ou seja, vai desconsiderar o sinal, caso o corpo esteja eletrizado negativamente. E a força elétrica, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado entre as cargas. Isso significa que quanto maior for a distância entre as cargas elétricas, menor vai ser a intensidade da força elétrica. E quanto menor for a distância entre as duas cargas, maior vai ser a intensidade da força elétrica. A força elétrica é uma grandeza vetorial. Isso significa que ela precisa ter um módulo, uma direção e um sentido para ser perfeitamente descrita. O módulo da força elétrica é dado pela equação que a gente chama da lei de Coulomb, onde a intensidade da força elétrica é igual a K vezes o módulo de uma das cargas vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Na equação, o K representa a constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Na equação, a intensidade das duas cargas ela precisa estar em coulomb e a distância precisa estar em metro. A direção da força elétrica vai ser a mesma direção da reta que une as duas cargas. E o sentido da força elétrica vai ser de atração quando as cargas tiverem sinais contrários ou repulsão quando as cargas tiverem sinais iguais. Conforme a equação da lei de Coulomb, o que a gente percebe é que a força elétrica e a distância ao quadrado entre as duas cargas são inversamente proporcionais. Isso significa que à medida que a distância entre as duas cargas vai aumentando, a força ela diminui com o inverso do quadrado da distância. Então vamos supor que você dobre a distância entre duas cargas. Se você dobrar a distância entre duas cargas, a força vai se reduzir a um quarto,
Porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, dobrando a distância, a força se reduz. Só que ela vai se reduzir a 1/4, porque ela se reduz com o inverso do quadrado da distância. Agora vamos supor que você reduz a distância entre duas cargas a 1/3. Você reduziu a distância, a força aumenta. Aumenta o inverso ao quadrado. Então significa que se você reduziu a 1/3 a distância, a força elétrica vai aumentar 9 vezes. Quando em uma determinada região você tem apenas duas cargas elétricas, você vai ter apenas uma força, ou de atração ou de repulsão, sendo exercida sobre cada carga. No caso em que você tem numa região mais do que duas cargas elétricas, você vai ter mais do que apenas uma força elétrica atuando sobre cada carga. Vamos analisar uma situação onde em uma região você tem três cargas elétricas. Você tem a carga 1 e a carga 2 eletrizada positivamente e a carga 3 eletrizada negativamente. Então, sobre cada uma das cargas, você vai ter duas forças elétricas. Por exemplo, no corpo 1, na carga 1, você vai ter uma força de repulsão, que está sendo exercida pela carga 2, e uma força de atração, que está sendo exercida pela carga 3. Então você tem lá na carga 1, você tem a força 2,1. O que é a força 2,1? É a força de repulsão que a carga 2 exerce sobre a carga 1. E você tem a força 3,1. O que é a força 3,1? É a força que a carga 3 está exercendo sobre a carga 1. E no caso ali é uma força de atração, porque a carga 1 está eletrizada positivamente e a carga 3 está eletrizada negativamente. Então você tem duas forças sendo exercidas sobre a carga 1. Para você calcular a intensidade da força resultante, a gente vai utilizar as mesmas regras da soma vetorial de forças, que era utilizada lá nas aplicações das leis de Newton. Então, a intensidade da força resultante sobre uma carga elétrica vai ser igual à soma vetorial das forças elétricas que cada partícula está exercendo sobre aquela carga. Para determinarmos a intensidade da força resultante sobre a carga 1, utilizaremos a seguinte equação: força resultante ao quadrado é igual à força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 ao quadrado, mais a força que a carga 3 exerce sobre a carga 1 ao quadrado, mais duas vezes o valor da força que a carga 2 exerce sobre a carga 1, vezes o valor da força que a carga 3 exerce sobre a carga 1, vezes o cosseno de alfa. Alfa é o ângulo entre a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 e a força que a carga 3 exerce sobre a carga 1. No caso desse ângulo ser igual a zero, o módulo da força resultante vai ser igual à soma algébrica das duas forças. No caso do ângulo entre as forças for igual a 90 graus, a força resultante vai ser dado pelo teorema de Pitágoras. Se o ângulo entre as duas forças for igual a 120 graus e o módulo dessas forças forem iguais, você vai ter que o módulo da força resultante é igual ao módulo dessas forças. E se o ângulo for igual a 180 graus, o módulo da força resultante é dado pelo módulo da diferença dos módulos de cada uma das forças.